Pare de olhar para fora esperando que algo ou alguém venha te salvar. Ninguém virá. O único que pode transformar sua vida é você. E enquanto continuar se adiando, se distraindo ou dando prioridade ao que os outros pensam, vai permanecer preso a uma versão de si mesmo que já não te representa. Hoje te digo com clareza: você é o seu grande projeto. Não é o seu trabalho, nem o seu relacionamento, nem a sua imagem. É você. E se não se focar em si com urgência, vai continuar repetindo os mesmos padrões, os mesmos erros, a mesma frustração. Este é o momento de se olhar no espelho e dizer: vou tomar o controle. Vou investir em mim. Vou crescer com disciplina, com consciência e sem desculpas. Porque se você não fizer isso, ninguém mais fará. Antes de começar este vídeo, quero que faça algo poderoso e simbólico. Vá até os comentários e escreva com decisão esta frase: hoje sou minha prioridade total. Sou estoico. Faça isso agora. Não deixe para depois. Estudos mostraram que a escrita tem o poder de reprogramar sua mente, de transformar pensamentos em ações e crenças em realidades. Essa frase não é apenas um conjunto de palavras, é o seu compromisso com a mudança que você tanto espera. Então escreva com força, com intenção e com fé, porque hoje você marca o início de uma nova fase, onde você é o seu projeto mais importante. Número 1. Tudo o que você deseja na vida começa com você. Pare de esperar que algo ou alguém venha te resgatar. Tudo o que você está buscando lá fora, confiança, sucesso, amor, paz, começa dentro de você. Essa é a verdade que muitos evitam encarar, porque significa assumir responsabilidade. Significa parar de culpar o passado, a família, a economia, a sorte. Significa se olhar no espelho e admitir que você é a única pessoa capaz de transformar sua vida. E isso pode doer, mas também é libertador, porque se você é a origem, também é a solução. Nada muda se você não muda. Você pode continuar consumindo conteúdo, sonhando alto, repetindo afirmações, mas se não houver ação, se não houver disciplina, se não houver um compromisso real consigo mesmo, tudo ficará na superfície. A maioria busca respostas rápidas, atalhos, fórmulas mágicas, mas o crescimento não funciona assim. O crescimento é diário, desconfortável, exigente. É tomar decisões difíceis quando ninguém está olhando. É investir tempo, energia e foco para se tornar alguém que não depende da motivação, mas da convicção. Chega um momento na vida em que é preciso parar de fugir de si mesmo, parar de se distrair com o externo, parar de buscar validação dos outros. Esse momento é agora, porque enquanto continuar procurando fora o que só pode nascer dentro, você vai estar preso em um ciclo de frustração. Nada muda por fora até que você mude por dentro. E isso começa com uma única decisão: trabalhar em você. Não uma vez por mês, não quando der vontade. Todos os dias. Sua mente precisa de direção. Seu corpo precisa de disciplina. Suas emoções precisam de consciência. Você não pode continuar agindo como se tudo fosse urgente, menos você. Você é o projeto mais importante da sua vida, porque tudo mais, seu trabalho, seus relacionamentos, suas finanças, seu bem-estar, é construído sobre quem você é por dentro. Se estiver vazio, instável ou confuso, tudo refletirá isso. Mas se estiver em paz, focado e forte, isso também será evidente. Investir em si não é egoísmo, é responsabilidade. É entender que você não pode dar o que não tem, não pode liderar se não sabe se liderar, não pode amar de verdade se não se ama, não pode construir algo grandioso se está desmoronando por dentro. Então pare de se adiar, pare de se colocar por último na sua própria lista. Comece a se tratar como o bem mais valioso da sua vida. O estoicismo nos lembra:
A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e esses pensamentos dependem de você. Essa é a raiz de toda mudança. Assuma um compromisso consigo mesmo, crescer todos os dias, nem que seja 1%. Não se trata de conquistar tudo hoje, mas de ser melhor a cada dia do que ontem. Leia, mova-se, reflita, afaste-se do que te paralisa. Cerque-se de pessoas que te desafiem, não que te anestesiem. Elimine as desculpas, os hábitos destrutivos, os pensamentos que te enfraquecem. Ninguém vai fazer isso por você, e você sabe disso. E sim, vai doer, vai ser desconfortável, vai dar vontade de desistir, mas cada vez que você escolhe continuar mesmo com medo, mesmo cansado, está reprogramando sua mente. Está deixando para trás sua versão antiga. Está moldando uma nova identidade, a de alguém que não espera, age, que não reclama, se responsabiliza, que não se estagna, evolui. Tudo o que você deseja começa com você, e você decide se começa hoje, ou se continua adiando a mudança que sabe que precisa. Mas lembre-se disso, enquanto você não mudar, nada mudará. E quando você muda, tudo começa a se alinhar, porque a vida responde àquele que assume o controle. Então assuma o controle, com decisão, com força e com a convicção de que você é o ponto de partida de absolutamente tudo. Número 2. Dizer adeus a quem limita seu progresso é um passo rumo à sua verdadeira liberdade. Apegar-se a pessoas que já não combinam com a pessoa que você está se tornando é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. Porque na maioria das vezes, você nem percebe. Continua ali em conversas vazias, em vínculos que já não te nutrem, em dinâmicas repetidas só por hábito. E aos poucos, sem perceber, sua energia se esvai, sua motivação diminui, seu crescimento desacelera. Tudo porque está cercado de pessoas que não somam, mas também não te deixam avançar. Soltar não é egoísmo, é maturidade. É entender que não dá para continuar arrastando vínculos que pesam mais do que acrescentam. É reconhecer que algumas pessoas fizeram parte de um momento da sua vida, mas que não precisam te acompanhar em todas as etapas. E não porque sejam más, mas porque já não seguem na mesma direção. Porque suas palavras já não te impulsionam, porque suas atitudes te drenam, porque sua presença, em vez de trazer clareza, gera dúvidas. Às vezes você se agarra por lealdade, outras, por medo de ficar sozinho, e muitas vezes, porque sente que ao soltar perde uma parte de si. Mas o que você está perdendo, de verdade? Um relacionamento baseado na culpa ou na rotina. Um espaço onde não pode ser quem realmente é. Um vínculo que exige que você se encolha para caber. O que você está soltando não é amor, é peso. E o que você está ganhando é liberdade. Você não pode avançar carregando peso desnecessário. Não pode se elevar se está preso a quem não quer voar. Por isso é fundamental fazer uma revisão honesta do seu entorno. Quem te impulsiona? Quem te eleva? Quem te faz crescer, questionar, evoluir? E por outro lado, quem te trava? Quem te limita? Quem consome sua energia emocional sem te oferecer nada em troca? As respostas estão aí. Só precisa ter coragem de aceitá-las. E sim, soltar dói, mesmo quando você sabe que é o certo, porque há lembranças, há vínculos emocionais, há momentos vividos, mas isso não significa que você deva permanecer. O passado não é justificativa para comprometer seu futuro. Agradeça o que viveu, aprenda o que for necessário e siga seu caminho, com leveza, com clareza, com firmeza. O estoicismo resume tudo em uma ideia poderosa. O que não depende de você, não deve te dominar. E se um relacionamento não te permite crescer, então você está entregando seu poder a algo externo. É hora de retomá-lo. Cada vez que você solta algo que já não te pertence, abre espaço para algo melhor, para relacionamentos mais saudáveis, para conversas mais verdadeiras,
para conexões mais alinhadas com a sua evolução, e acima de tudo, para ouvir a si mesmo sem o ruído de quem não compreende seu processo. Soltar nem sempre significa cortar radicalmente. Às vezes, é apenas se afastar, estabelecer limites, reduzir o espaço que certas pessoas ocupam na sua vida, e outras vezes, sim, é necessário encerrar ciclos com firmeza, porque quando uma porta se fecha com respeito, outra se abre com poder. Você não é obrigado a carregar todo mundo. Não está aqui para salvar ninguém às custas de si mesmo. Seu crescimento também é uma forma de amor próprio, e as pessoas que realmente te valorizam vão te acompanhar, vão te compreender e te respeitar, mesmo que isso signifique seguir caminhos diferentes. Então faça isso, solte com firmeza, sem ódio, sem drama, sem ressentimento, apenas com a consciência de que está escolhendo o que te constrói, ao invés do que te prende. Está escolhendo relações autênticas, em vez de vínculos vazios. Está escolhendo evoluir, mesmo que isso signifique caminhar mais leve e com menos companhia. E te asseguro uma coisa: quando você cria espaço, o novo chega, o melhor chega. Mas primeiro, é preciso ter coragem de soltar. Porque o verdadeiro crescimento não se trata apenas de somar, também se trata de ter coragem para deixar ir. Número 3. O seu tempo não é reembolsável. Proteja-o e use-o com sabedoria. O seu tempo é o recurso mais valioso que você possui. Não pode ser guardado, recuperado ou comprado. Cada segundo que passa é um segundo a menos que você tem. Por isso, desperdiçar o tempo sem consciência é uma das formas mais perigosas de sabotar a sua vida. As pessoas não percebem isso até que seja tarde demais. Até que olham para trás e se perguntam como terminaram tão longe da vida que queriam viver. E a resposta quase sempre é a mesma: desperdiçaram o tempo, entregaram-no sem limites. Investiram em pessoas, situações ou distrações que não devolveram absolutamente nada. É fácil cair nessa armadilha. Você quer ajudar todo mundo, agradar a todos, estar presente em tudo. Mas o que não percebe é que cada sim ao que não te acrescenta é um não ao que realmente te constrói. Cada hora tentando convencer alguém que não quer mudar, cada dia em um relacionamento que só te consome, cada semana presa à rotina sem propósito, é tempo que jamais será recuperado. E o pior, você faz tudo isso no piloto automático, como se fosse viver para sempre. Pare por um instante e encare a realidade. Você não tem tempo infinito. Você não sabe quanto tempo lhe resta. Será mesmo que quer continuar investindo o pouco que tem em coisas que não te aproximam da pessoa que você deseja ser? Será que vale a pena seguir adiando seus projetos, seu crescimento, seu bem-estar por pessoas que não fariam o mesmo por você? Até quando você estará disponível para tudo, menos para si? Usar o seu tempo com sabedoria não é egoísmo, é inteligência, é saber dizer não. É proteger suas horas com a mesma firmeza que protegeria o seu dinheiro. Porque o dinheiro vai e vem, mas o tempo só vai. E cada momento bem escolhido é um investimento direto no seu futuro. Cada hora dedicada a si, ao seu corpo, à sua mente, às suas metas, é um passo concreto em direção à vida que você realmente merece viver. O estoicismo, é claro, não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Portanto, não se trata da quantidade de horas, mas da forma como você usa as que tem. Faça uma análise honesta. Pergunte-se: com o que estou gastando meu tempo? Quem está roubando meu tempo sem me dar nada de volta? Quais hábitos me drenam sem me levar a lugar algum? E quando tiver essas respostas, haja, tome decisões. Encerre ciclos, corte rotinas vazias, afaste-se do que suga sua energia. Não espere que tudo esteja claro ou confortável. Apenas comece, porque quanto mais tempo você deixar passar, mais difícil será retomar o controle. E não,
Você não precisa virar um robô da produtividade. Não se trata de trabalhar o dia inteiro ou de viver obcecado por eficiência. Trata-se de viver com intenção, de escolher onde e com quem gastar sua atenção, de compreender que cada dia conta, que cada minuto desperdiçado, distraído, desconectado, é um minuto a menos para construir, para amar, para crescer, para se sentir pleno. Cerque-se de pessoas que valorizem o tempo, o delas e o seu, de conversas que te inspirem, de atividades que te desafiem. Elimine o ruído, apague o desnecessário, desligue o que te adormece, porque uma vida bem vivida não acontece por acaso. Ela é desenhada, escolha por escolha, e a mais importante de todas será sempre em que e em quem você decide investir o seu tempo. Faça com que cada dia tenha propósito, que cada hora tenha direção, que cada escolha te aproxime da vida que você deseja, não te afaste. O mundo está cheio de distrações disfarçadas de urgência, de compromissos sem sentido, de relações que existem apenas por inércia. Não se deixe aprisionar. Você decide o valor do seu tempo. E quando começa a respeitá-lo, tudo muda. Porque quando você respeita o seu tempo, os outros também passam a respeitá-lo. E quando você o protege, colhe os frutos em forma de resultados, bem-estar e propósito. Lembre-se disso todos os dias. O seu tempo não tem reembolso. Então trate-o como que ele é sagrado. Porque ele é, número 4, priorizar a si mesmo incomoda os outros, mas é vital para o seu crescimento. Você vai incomodar muita gente quando começar a se priorizar. É inevitável. Quando deixar de dizer sim para tudo, quando estabelecer limites claros, quando escolher tempo para si em vez de estar sempre disponível, alguns vão dizer que você mudou. E sabe de uma coisa? Eles estão certos. Você mudou. Já não é mais aquela pessoa que se esquecia de si mesma para agradar os outros. Já não carrega culpas que não são suas, nem adia seu crescimento por medo de ferir sensibilidades. Você mudou porque está despertando. Priorizar-se não é egoísmo. É saúde mental, emocional, espiritual. É o ponto de partida de uma vida autêntica. Mas as pessoas que estavam acostumadas com a versão de você que se adaptava a tudo, que não pedia espaço, que dizia tá tudo bem mesmo quando não estava, essas pessoas vão resistir. Vão te chamar de distante, frio, arrogante. Mas no fundo, o que elas estão dizendo é não consigo mais te controlar como antes. E é exatamente esse ciclo que você precisa romper. O ciclo de agradar para ser aceito. O hábito de se anular para manter a harmonia. Porque essa harmonia, se exige que você se sacrifique o tempo todo, não é harmonia, é submissão. E seu crescimento não pode depender da permissão de ninguém. Você não veio a este mundo para se encaixar nos moldes dos outros. Veio para se expandir. E essa expansão começa quando você decide que sua paz, seu tempo e sua energia valem mais do que a aprovação momentânea de quem não compreende seu processo. Algumas pessoas vão se afastar, é verdade. Mas também é verdade que essas pessoas só estavam por perto enquanto você era conveniente para o conforto delas. Enquanto você se ajustava às necessidades, aos ritmos, aos dramas delas. Mas agora você está em outra fase. E essa fase exige clareza, exige força para dizer, isso eu não aceito mais, isso eu não permito mais, isso eu não quero mais perto. Não se trata de se tornar insensível, mas de parar de se abandonar, parar de ignorar seus próprios limites, parar de justificar o que te machuca só para manter uma conexão que já não tem sentido. Quanto mais você se prioriza, mais claro fica quem está na sua vida por conexão verdadeira e quem está por conveniência. O estoicismo nos lembra, se quiser melhorar, prepare-se para que alguns zombem de você, porque o crescimento pessoal nem sempre é celebrado. Às vezes é criticado, mal interpretado,
até mesmo atacado. Mas a opinião de quem não entende sua transformação não deve ter mais peso do que o seu compromisso com você mesmo. Você não precisa explicar cada mudança. Não é obrigado a justificar cada limite. Sua evolução não precisa de aprovação. Se você sabe que está se escolhendo pela primeira vez, que está se curando, que está crescendo, isso basta. Seu caminho não é uma assembleia. É uma decisão íntima que você constrói todos os dias com suas escolhas. E isso inclui quem você permite entrar e quem você decide deixar ir. Permaneça firme. Às vezes vai doer, porque soltar velhos hábitos dói. Soltar pessoas dói. Mas permanecer onde você se apaga dói muito mais. E quando você supera o primeiro desconforto de incomodar os outros, percebe algo poderoso. Você não perdeu conexões, ganhou espaço para o que é verdadeiro, para o que é recíproco, para o que é saudável, para o que vibra com você e não contra você. Comece hoje. Reflita com sinceridade o que você está permitindo que já não está alinhado com o seu crescimento. A que você está dizendo sim apenas por medo de conflito. E em que situações está se traindo só para não incomodar os outros. Porque é aí, exatamente aí, que começa a transformação real. Quando você escolhe sua paz, mesmo que incomode. Quando escolhe sua evolução, mesmo que doa. Quando escolhe sua verdade, mesmo que fique em silêncio enquanto os outros reagem. E o melhor de tudo, quando você se prioriza de verdade e inspira os outros a fazerem o mesmo. Você se torna exemplo, espelho, referência. Porque o respeito que você exige do mundo começa com o respeito que pratica consigo mesmo. Então não se desculpe por crescer. Não peça permissão para avançar. Não se encolha para caber no espaço que você já superou. Lembre-se disso, quem se incomoda com o seu amor próprio nunca te amou de verdade. E quem realmente te valoriza, vai ficar, vai entender. E vai caminhar ao seu lado, sem exigir que você volte a ser a versão de si mesmo que já deixou para trás. Número 5. Dê a si mesmo o mesmo cuidado e compaixão que você ofereceria a quem mais ama. Quantas vezes você já se tratou com dureza, com exigência extrema, com palavras que jamais usaria com alguém que você realmente estima? Quantas vezes, diante de um erro, você disse a si mesmo coisas como: sou um fracasso, não sirvo para isso, errei de novo? O curioso é que, se um amigo lhe contasse algo parecido, se dissesse que cometeu um erro ou está passando por um momento difícil, você o acolheria. Diria que está tudo bem ser humano. Lembraria a ele de todas as suas qualidades. Mas consigo mesmo não. Com você não há pausa, não há compaixão. Só julgamento, crítica e punição. E essa é uma das formas mais silenciosas de autodestruição, o maltrato que vem de dentro. Porque suas palavras não somem no ar, elas ficam. Sua mente as armazena, seu corpo as sente. E sua autoestima se constrói ou se desfaz de acordo com esse diálogo interno que você repete dia após dia. Por isso, é tão importante aprender a falar consigo com gentileza, com respeito, com empatia. Não para justificar tudo, mas para se acompanhar como você faria com alguém que ama de verdade. A autocompaixão não é fraqueza, não é acomodação, não é engano. É força emocional. É ter coragem de olhar para suas sombras sem se atacar. É aceitar que você não é perfeito e ainda assim continuar apostando em si. Porque se o seu amor próprio só aparece quando tudo dá certo, isso não é amor, é condição. E você merece incondicionalidade, começando por você mesmo. Na próxima vez que falhar, que estiver exausto, que se sentir perdido, pergunte a si mesmo como eu falaria com um amigo passando por isso. O que eu diria? Qual tom usaria? Que palavras escolheria? E então, diga isso a si, porque você também precisa ouvir. Porque você também está fazendo o melhor que pode com o que sabe e com o que tem. O estoicismo, nas palavras de Epicteto,
Nos lembra, não são as coisas que nos machucam, mas o julgamento que fazemos sobre elas, inclusive sobre nós mesmos. Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e punição. Ser responsável é reconhecer seus erros e buscar melhorar. Punição é se diminuir por cada tropeço. E enquanto viver nesse ciclo de punição, você não vai crescer, vai se encolher. Sua confiança vai se apagar. Sua energia vai se esgotar. Até o ponto em que começará a duvidar de quem é e de tudo o que poderia ser. Mas quando você cultiva a autocompaixão, algo começa a mudar. Você já não se paralisa diante do erro, porque sabe que, se falhar, também saberá se perdoar. Já não se afoga em culpa, porque entende que aprender dói, mas não precisa destruir. E isso não te enfraquece, te humaniza, te fortalece, te liberta. Mude a narrativa. Pare de repetir "sou um fracasso" e comece a dizer "estou em processo". Pare de dizer "nada dá certo" e diga "isso não saiu como eu queria, mas continuo aprendendo". Pare de dizer "não sou suficiente" e diga a cada dia "chego mais perto da minha melhor versão". As palavras importam. As suas mais do que todas. Trate-se como trataria seu melhor amigo. Com honestidade, mas também com ternura. Com verdade, mas também com cuidado. Porque você convive consigo mesmo 24 horas por dia. E se não puder encontrar refúgio dentro de si, estará sempre buscando validação lá fora. Sempre tentando provar que é digno, quando na verdade, já é digno só por existir. Faça do seu diálogo interno um lugar seguro. Um espaço onde você possa cair sem se quebrar. Onde possa duvidar sem ser condenado. Onde possa se reconstruir sem pressa. Porque é nessa conversa íntima consigo mesmo que nasce seu bem-estar, sua autoestima, sua força. E isso não acontece de um dia para o outro. É um treino diário. É observar cada pensamento, cada frase automática e escolher conscientemente outras palavras, mais gentis, mais firmes, mais verdadeiras. É dizer "eu estou comigo" quando o mundo não estiver. É ser o seu apoio quando ninguém mais for. E essa é a maior forma de liberdade, não depender de ninguém para se sentir valioso. Falar consigo com amor é uma revolução. E você tem o poder de começar essa revolução hoje. Número 6. Liberte-se dos costumes que te sabotam. Romper com hábitos autodestrutivos não é apenas uma questão de força de vontade. Vai muito além. Está ligado à sua identidade, ao que você acredita que merece, à imagem que tem de si mesmo. E é aí que está o problema quando você passou anos vivendo com uma narrativa interna que diz "eu sou assim", qualquer tentativa de mudança soa como uma traição à versão que sustentou por tanto tempo, mesmo que essa versão esteja te destruindo. É por isso que muitas pessoas perdem peso e depois voltam a engordar. Conseguem algo grandioso e sabotam tudo logo depois. Não é porque não desejem a mudança. É porque não se reconhecem nela. Lá dentro, a autoimagem continua presa ao passado. Elas ainda pensam, sentem e agem como alguém que não merece esse novo nível. E como a mente busca coerência com a identidade, ela encontra maneiras, mesmo inconscientes, de voltar ao ponto de partida. A procrastinação, por exemplo, muitas vezes não é preguiça, é medo. É uma forma de te manter no conhecido, no cômodo, no que não desafia a ideia limitada que você tem de si mesmo. Porque se você acredita que não é disciplinado, que sempre falha, que nunca termina o que começa, você vai se comportar de maneira a confirmar essas crenças. Não porque queira, mas porque sua mente precisa estar certa. Precisa se validar, mesmo que isso te prejudique. E o mesmo vale para outras formas de autossabotagem: comer mal, conviver com pessoas tóxicas, evitar suas metas, abandonar hábitos saudáveis. Tudo isso pode fazer parte de uma identidade construída ao longo de anos de crenças equivocadas. E se você não trabalhar para mudar essa percepção sobre si mesmo,
pode ter os melhores planos, os melhores métodos, e ainda assim vai se sabotar repetidamente. O estoicismo ensina que o sábio se esforça para agir em harmonia com sua natureza racional, dominando os impulsos que o afastam de sua virtude essencial. Então, como romper esse ciclo? O primeiro passo é observar-se, sem julgamento, com honestidade. Pergunte a si mesmo qual é o hábito que mais está me prejudicando, que padrão eu repito, sabendo que ele não me leva aonde quero chegar, e mais importante, qual é a crença por trás desse hábito. O que estou dizendo a mim mesmo toda vez que repito isso? Talvez você diga, isso não vai dar certo, eu não tenho disciplina, é assim que eu sou. Esse diálogo interno é o que precisa começar a mudar. Um exercício prático. Escreva esse hábito autodestrutivo e ao lado a identidade que o sustenta. Por exemplo, se você procrastina, talvez a crença seja eu funciono melhor sob pressão ou eu nunca termino o que começo. Em seguida, escreva qual é a nova identidade que deseja construir: alguém disciplinado, focado, comprometido. E então, defina uma ação que comprove essa nova identidade. Apenas uma. Algo pequeno mas poderoso. Porque você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas começar a agir como a pessoa que quer ser. Um passo por vez. Substitua o que te destrói pelo que te fortalece. E faça isso com constância, não com perfeição. Cada vez que escolhe um novo hábito, mesmo que desconfortável, você está reprogramando sua mente. Está dizendo a ela, isso também sou eu. E se repetir isso o suficiente, chegará um momento em que esse novo comportamento deixará de ser um esforço. Será parte de quem você é. E sim, haverá resistência. Sua mente vai querer voltar ao antigo. Mas você já não é mais aquela pessoa. Não precisa continuar vivendo dentro de uma versão ultrapassada só porque ela é familiar. Você pode reescrever sua história. Pode construir uma nova imagem de si com base em decisões reais, conscientes e alinhadas com o que quer alcançar. Cada vez que você quebra um padrão, se aproxima do seu poder. Cada novo hábito é uma ponte para a sua melhor versão. E isso não muda só o que você faz, transforma o que você acredita ser capaz de se tornar. Escolha hoje, não a partir da culpa, mas da consciência. Escolha parar de se sabotar. Escolha começar de novo. E acima de tudo, escolha acreditar que não precisa mais se encaixar em uma versão que já não te representa. Porque o que você fizer hoje pode ser o verdadeiro começo da sua transformação. Número 7. Mova-se como quem já venceu seus medos. Essa decisão que você está prestes a tomar hoje, por menor que pareça, está moldando o tipo de pessoa que você está construindo. Cada vez que você escolhe adiar, ceder ao impulso, agir pela comodidade ou pelo medo, está alimentando uma versão sua que não representa todo o potencial que carrega dentro de si. Mas quando decide agir a partir da sua visão mais elevada, quando se pergunta o que minha melhor versão faria agora, você não está apenas buscando um resultado imediato. Está reescrevendo sua identidade. Você não precisa esperar se sentir motivado para agir com disciplina. Não precisa ter todas as respostas para tomar uma decisão corajosa. E não precisa estar no seu melhor momento para se comportar como alguém que já conquistou aquilo que você sonha conquistar. Na verdade, é exatamente o contrário. Quando você age como essa versão ideal, mesmo sem vontade, está tornando essa identidade mais concreta, mais real. Está encurtando o caminho da transformação verdadeira. Não se trata de fingir, trata-se de escolher. De usar a imaginação não para inventar desculpas, mas para construir direção. O que seu eu ideal faria ao acordar? O que escolheria comer? Como responderia a uma crítica? Como organizaria o próprio tempo? Com quem escolheria estar? Essa versão já existe dentro de você. Ela não é uma meta distante. É um guia. E quanto mais você age como ela,
mais forte ela se torna, mais ela se torna o seu novo normal. A ciência do comportamento já mostrou a mudança de hábitos duradoura acontece quando o comportamento está alinhado com a identidade desejada. Se você afirma sou disciplinado e age de forma coerente, mesmo que em pequenas ações sua mente começa a acreditar. E quando sua mente aceita algo como parte de quem você é, ela deixa de resistir, deixa de te sabotar, começa a cooperar. Foi exatamente isso que Liz fez. Ela não esperou ter vontade para mudar. Perguntou a si mesma o que minha melhor versão faria hoje e agiu em conformidade, mesmo com desconforto, mesmo quando sua mente gritava o contrário, porque entendeu que não se tratava de força, mas de intenção, e essa intenção constante mudou sua vida. O estoicismo nos lembra com sabedoria prática, não é que as coisas sejam difíceis porque não ousamos, é que não ousamos porque são difíceis. Viver de acordo com a sua melhor versão exige coragem, exige romper com o confortável, com o automático, mas também é a única forma de construir uma vida com significado. Experimente isso. Em cada decisão do seu dia, grande ou pequena, pare e se pergunte: o que faria meu eu ideal neste momento? Só essa pergunta já muda sua perspectiva. Ela te eleva, te tira do impulso, te conecta com a sua visão e não com a emoção passageira. E quando você escolhe essa ação, mesmo que doa, mesmo que exija esforço, está deixando uma marca, não apenas no seu dia, mas no seu caráter. E sim, no começo parece forçado, como se você estivesse apenas interpretando um papel. Mas isso é normal. É sua mente resistindo ao novo, porque ela se acostumou a te ver por um ângulo limitado. Mas se você insistir, se repetir, se escolher essa versão todos os dias, mesmo que com passos pequenos, sua identidade se ajusta. E quando sua identidade muda, tudo ao redor muda: seus hábitos, seus resultados, suas relações, seu ambiente. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser coerente. Não com a versão antiga que duvida e se esconde, mas com a nova, que toma decisões corajosas, que age com clareza e não com confusão, que para de viver reagindo e começa a viver com intenção. Hoje mesmo, antes de dormir, pergunte a si em quais momentos do meu dia eu agi como minha melhor versão, e em quais eu me afastei dela. Não para se punir, mas para aprender. E amanhã, tente de novo. Um pouco mais forte, um pouco mais consciente. Porque cada ato repetido em coerência com a sua visão é uma declaração silenciosa de transformação. Uma afirmação diária de que você está pronto para viver como a pessoa que realmente veio ser. Número 8. Não perca tempo esperando que tudo esteja perfeito. Quantas vezes você já disse a si mesmo, ainda não é o momento? Quantas vezes você adiou algo que sabia que precisava fazer porque não se sentia pronto, porque faltava alguma coisa, porque estava esperando que tudo se alinhasse perfeitamente? Então permita-me te dizer algo que talvez você precise ouvir com firmeza hoje: o momento perfeito não existe. E se continuar esperando por ele, vai passar a vida planejando, sonhando, desejando, mas sem agir. E nada muda até que você haja. A ideia de que, um dia, você vai acordar totalmente preparado, sem dúvidas, com a motivação em alta e todas as circunstâncias ao seu favor, é uma armadilha. Uma fantasia que sua mente constrói para te manter no conhecido. Porque o conhecido, ainda que te limite, é confortável. Mas o novo, o desafiador, aquilo que realmente te transforma, sempre virá com incerteza, com medo, com desconforto. E mesmo assim, é preciso começar. Você não é uma máquina, não vai estar sempre com energia, não vai estar sempre inspirado. E sim, haverá 1000 motivos para justificar a espera. Não sou matutino, não tenho os recursos certos, preciso de mais tempo. Mas toda vez que você repete essas desculpas, está fortalecendo sua paralisia, está escolhendo permanecer onde está.
Está dizendo ao seu futuro: eu te quero, mas não o suficiente para me incomodar agora. E não se trata de ignorar a realidade. Trata-se de parar de usá-la como desculpa. Porque sempre vai haver algo fora do seu controle. Sempre haverá dúvidas, imprevistos, cansaço, distrações. O que faz a diferença não é a ausência de obstáculos, e sim sua decisão de seguir em frente apesar deles. Porque avançar com o que você tem, onde você está, da forma que puder, já é um sinal de mudança. Já é romper o ciclo da espera infinita. O estoicismo, nas palavras de Marco Aurélio, nos lembra: se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Todo o resto, flua. E essa ideia é clara: você não precisa de garantias, apenas de clareza. Se você sabe que algo é importante para a sua evolução, não adie mais. Comece hoje. Não porque esteja pronto, mas porque está escolhendo estar. O primeiro passo é abandonar as desculpas que você usa para justificar sua inércia. Não sou uma pessoa disciplinada, não é uma verdade absoluta, é uma narrativa. E narrativas podem ser mudadas. O que aconteceria se você dissesse: estou aprendendo a me tornar disciplinado? Só com isso, sua mente já se abre. Você já não está preso a um rótulo. Você está agindo a partir de uma nova intenção. O segundo passo é aceitar o desconforto do novo. Não se trata de começar algo já se sentindo bem. Trata-se de confiar que o desconforto também faz parte do processo. Se você está esperando começar apenas quando se sentir seguro, nunca vai começar. Porque a segurança não vem antes da ação. Vem depois. Primeiro você salta. Depois o chão aparece. E o terceiro passo é mudar o foco. Pare de perseguir a perfeição. Concentre-se no progresso. Porque todo dia em que você faz algo, por menor que seja, já está mais adiantado do que aqueles que ainda esperam pelo momento ideal. Você não precisa que tudo esteja alinhado. Você precisa estar alinhado com o seu compromisso, com o seu propósito, com a sua decisão de não viver mais em espera. Faça com medo, faça cansado, faça imperfeito. Mas faça, porque o impulso que você precisa não vem do pensamento, vem da ação. E quanto mais você age, mais forte se torna. Mais você entende que não precisa fazer perfeito, só precisa fazer. E com o tempo, essa constância te transforma, te fortalece, te aproxima das suas metas. Então, não espere mais. O momento perfeito não vai chegar. Mas você pode se tornar aquela pessoa que um dia prometeu ser, desde que comece hoje, agora, com o que tem. Porque na verdade, esse é o momento perfeito, aquele que você decide criar. Número 9. A coragem nasce quando você se lança apesar do medo. Não tenha medo de correr riscos. O que paralisa a maioria das pessoas não é a falta de oportunidades, nem mesmo a falta de talento. É o apego à segurança. Essa sensação de que tudo está sob controle, que na verdade é uma ilusão, porque nada está totalmente garantido. Nem um emprego estável, nem os relacionamentos que parecem sólidos, nem aquele plano que você jurava ser infalível. E ainda assim, por medo do desconhecido, muitas pessoas passam a vida presas a lugares, rotinas e decisões que não as preenchem. Simplesmente porque esses cenários parecem mais seguros do que se lançar ao vazio. Mas o vazio também é criação. É o terreno fértil onde uma nova vida pode florescer. E você sabe disso. Lá no fundo você sente que, ao ignorar aquela voz interna que sussurra, isso não é para você, está negando a si mesmo a chance de crescer. Porque o oposto do risco não é segurança, é estagnação. E nenhum sonho nasce onde não há movimento. Observe sua situação atual, mas com honestidade brutal. Você está realmente feliz ou apenas confortável? Você está crescendo ou apenas sobrevivendo? Está se aproximando da pessoa que quer ser ou apenas cumprindo expectativas que já não representam quem você é? As respostas podem doer,
mas também podem libertar. Porque ao reconhecer que algo não te nutre mais, você pode finalmente começar a soltá-lo. Sim, talvez esse emprego seja estável, traga um salário fixo, dê um certo prestígio, mas se dia após dia, você precisa apagar uma parte de si para continuar ali, o preço é alto demais, sua autenticidade, sua energia, seu senso de propósito. E isso, dinheiro nenhum compensa. O próximo passo é planejar. Não se trata de pular sem paraquedas. Trata-se de construir suas asas enquanto se prepara para o voo. Crie uma estratégia de saída. Economize, aprenda novas habilidades, visualize sua nova rota. Mas atenção, não confunda planejamento com procrastinação. Não use o perfeccionismo como desculpa para seguir esperando. Planeje o suficiente. Depois salte. E quando saltar, não olhe para trás. Não espere que tudo funcione de imediato. O que realmente vale a pena raramente acontece sem obstáculos. Às vezes, perder algo faz parte do caminho. Às vezes, haverá quedas, dúvidas, silêncios, mas se o impulso por trás da sua decisão foi o desejo de viver alinhado com sua verdade, então tudo isso faz parte do processo. Não são fracassos, são provas de compromisso. O estoicismo ensina que não devemos temer a mudança ou a perda, pois a própria natureza é transformação constante. Epicteto dizia: não é o que nos acontece que nos fere, mas o julgamento que fazemos sobre o que nos acontece. Por isso, correr riscos não é ameaça, é chance de crescimento. Isso vale para tudo: mudar de carreira, mudar de cidade, encerrar um relacionamento, começar um projeto próprio. Cada decisão tomada com coragem gera um efeito dominó na sua autoestima. Você está dizendo a si mesmo: eu confio em mim. E essa confiança não vem de saber o que vai acontecer. Ela vem de saber que aconteça o que acontecer, você vai responder. Não viva no piloto automático. Não aceite uma vida que não te inspira só porque é segura. O verdadeiro risco não é tentar algo novo e fracassar. O verdadeiro risco é permanecer onde você não é feliz, por medo de perder algo, e acabar perdendo tudo: sua paz, seu entusiasmo, seu propósito. Dê aquele passo que você tem adiado. Deixe aquela zona que te apaga. Diga sim para aquele sonho que parece irracional. Porque ninguém vai viver sua vida por você. E no final do caminho, o que você vai lamentar não é ter falhado em algo que amava, mas nunca ter tentado. Então, salte. O medo estará lá, mas você pode estar acima dele. Porque o crescimento, a liberdade e a verdadeira felicidade sempre moram do outro lado do risco. Número 10. Plante pensamentos que te impulsionem, não que te limitem. A forma como você escolhe enxergar o seu dia, seus problemas, seus desafios e suas relações muda absolutamente tudo. Não é o que acontece lá fora que define sua direção, é a atitude com que você decide enfrentar cada situação. Ter uma atitude positiva não significa negar os desafios ou fingir que tudo está bem quando não está. Significa reconhecer que, mesmo em meio ao caos, você pode escolher uma interpretação que te fortaleça, que te empurre para frente, que te mantenha em movimento. E essa atitude não surge por acaso, ela é cultivada. Cada pensamento que você repete, cada palavra que dirige a si mesmo, cada reação que escolhe construir forma uma lente pela qual você enxerga a vida. Se essa lente estiver embaçada por queixas, vitimismo, autocrítica ou dúvida constante, você verá obstáculos onde existem oportunidades. Mas se essa lente estiver limpa, calibrada com gratidão, foco e poder pessoal, você verá caminhos mesmo onde parece haver só bloqueios. A atitude positiva começa com o seu diálogo interno, com a forma como você se trata nos bastidores. Você é daqueles que, ao menor erro, diz sou um fracasso, ou prefere dizer estou em aprendizado.
Esse pequeno ajuste de palavras muda seu estado emocional, muda suas decisões, muda seus resultados. Você talvez não possa controlar tudo o que acontece, mas pode controlar a história que escolhe contar para si mesmo sobre o que acontece. E é aqui que entra a gratidão, não como uma tendência superficial, mas como uma ferramenta real de reprogramação mental. Quando você escolhe, todos os dias, agradecer pelo que tem, pelo que superou, pelo que está construindo, sua mente aprende a focar no que funciona. E quando você se foca no que funciona, você tem mais energia para continuar. O estoicismo nos lembra, com as palavras de Sêneca, as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. A verdadeira transformação não começa nas circunstâncias externas, mas na disposição interna. Você pode estar vivendo um dia difícil, e ainda assim encontrar uma lição. Pode estar enfrentando perdas, críticas, rejeições e ainda assim manter uma atitude que te empurre na direção certa. Mas atenção, não se trata de repetir frases prontas sem alma. Trata-se de treinar sua mente com intenção, reprogramar seus padrões de pensamento com consciência. Toda vez que perceber um pensamento negativo automático, pare, questione, pergunte-se: isso me ajuda ou me sabota? E então, mude. Não diga não tem solução. Diga, ainda não encontrei a solução, mas estou buscando. Não diga nada dá certo para mim. Diga, isso é parte do meu processo de evolução. O que você repete se transforma em crença, e o que você acredita guia sua vida. Cuide também do ambiente que alimenta sua mente. Cerque-se de pessoas que elevem sua visão, não que reforcem seus medos. Consuma conteúdos que inspirem. Crie espaços que te tragam energia. Sua atitude é forte, mas também é sensível ao que a rodeia. Por isso, proteja esse espaço. Não alimente o que te afunda. Escolha o que te eleva. E, acima de tudo, lembre-se: sua atitude não é uma consequência de como o seu dia está indo, é a causa de como ele pode melhorar. Quando você escolhe começar sua manhã com clareza, com foco, com uma decisão firme de enxergar o melhor, mesmo que nem tudo esteja bem, você já está assumindo o controle. E está dizendo ao mundo: eu não estou aqui para reagir, estou aqui para liderar a minha realidade. Comece com pequenos gestos. Agradeça por 3 coisas todas as manhãs. Reescreva seus pensamentos limitantes. Sorria mais. Respire antes de reagir. Alimente-se de palavras que te fortaleçam. E, acima de tudo, tenha paciência consigo mesmo. Atitude positiva não significa que tudo vai dar certo sempre. Significa que não importa o que aconteça, você vai continuar caminhando, aprendendo e evoluindo. Porque no fim das contas, não se trata de esperar que o mundo mude para que você sorria. Trata-se de sorrir, para ter a força de transformar o seu mundo. Número 11. Não se apresse em buscar soluções, dê tempo ao processo. Vivemos em uma cultura que nos empurra para querer resultados imediatos. Queremos respostas agora, sucesso agora, transformação agora, mas aquilo que realmente tem valor, que nos transforma pela raiz, não chega com pressa. E você sabe disso. No fundo, você sabe. Por isso, aqui vai um lembrete necessário: não se apresse em buscar soluções, dê tempo ao processo. Todo crescimento profundo tem o seu próprio ritmo. A verdadeira evolução não é linear, é em espiral. Você avança, recua um pouco, aprende, tropeça, levanta mais consciente. Mas se estiver medindo seu progresso apenas pelos resultados externos e imediatos, vai se sentir frustrado repetidamente. Porque as maiores mudanças, aquelas que realmente importam, acontecem dentro de você, muito antes de se tornarem visíveis do lado de fora. Às vezes, você vai se sentir estagnado, mas isso não significa que não está evoluindo. Significa que você está amadurecendo internamente, que sua mente está desapegando de antigos padrões,
que seu corpo está se adaptando a novos comportamentos. E isso leva tempo. Assim como uma semente não vira árvore da noite para o dia, você também não pode forçar sua transformação. A ansiedade de encontrar a solução muitas vezes é só o reflexo do nosso desconforto com a incerteza. Queremos controlar, queremos resolver tudo já, mas ao fazer isso, acabamos sabotando o próprio processo. É como arrancar a flor antes que ela desabroche. É como empurrar uma porta que já ia se abrir, se apenas tivéssemos esperado um pouco mais. Sabe o que é mais sábio? Respirar, observar, ouvir o que o seu próprio processo quer te ensinar. Porque sim, há lições no silêncio. Há respostas que só surgem quando você para de forçar. E há soluções que só aparecem quando você aceita, por um tempo, não tê-las. O estoicismo, com a sabedoria de Marco Aurélio, resume isso com clareza e profundidade. O tempo é como um rio de acontecimentos. Mal algo aparece, já passou. E outra coisa vem ocupar o seu lugar. Essa filosofia milenar nos lembra que não podemos apressar o ritmo natural da vida. Só podemos fluir com ele. Com paciência. Com confiança. Praticar a paciência é um ato de força interior. Significa que você não precisa de respostas imediatas para estar em paz. Significa que confia no seu caminho, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Significa que compreende que tudo o que realmente vale a pena precisa ser cozido em fogo lento. Na próxima vez que você se sentir aflito para resolver tudo de uma vez, tente isso. Faça uma pausa. Pergunte-se: o que eu posso fazer hoje, sem forçar o resultado? Faça apenas isso. E depois, solte o resto. Repita essa prática todos os dias. Porque a verdadeira transformação não vem de saltos enormes. Vem de pequenos passos sustentados com intenção. Pare de comparar o seu processo com o dos outros. Pare de olhar para a linha de chegada como se ela fosse a única coisa que importa. Comece a valorizar o trajeto. Cada tentativa, cada erro, cada recomeço. Porque se você estiver presente na sua própria jornada, já está vencendo, já está crescendo. Já está construindo algo que ninguém jamais poderá tirar de você. A sua evolução pessoal. Não confunda lentidão com fracasso. Não confunda desconforto com erro. Muitas vezes, é exatamente quando você está mais desconfortável que está mudando de verdade. O você antigo está sendo desafiado. Seus padrões estão sendo quebrados. Suas crenças estão sendo revistas. E isso dói, mas faz parte. Não interrompa esse processo. Confie. Confie que tudo o que você está fazendo com intenção, com disciplina e com coração, está germinando, mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda não possa medir. Está acontecendo. E quando chegar o momento em que você olhar para trás e perceber o quanto cresceu, vai entender que tudo valeu a pena, que aquele tempo que achava perdido era, na verdade, o tempo em que você estava criando raízes. Então continue, caminhe, sinta, permaneça, mas não apresse aquilo que precisa de tempo. Porque a transformação verdadeira não se acelera, ela se honra. Número 12. Não controle todos os aspectos da sua vida. Solte e confie. Às vezes, sem perceber, caímos na armadilha de querer controlar tudo. Queremos controlar os resultados, as reações dos outros, o ritmo das mudanças, o caminho que as coisas devem seguir. Mas essa obsessão pelo controle não é força, é medo disfarçado. E tudo o que ela faz é nos encher de ansiedade, nos esgotar mentalmente e nos afastar do equilíbrio que tanto buscamos. Tentar controlar cada detalhe é como querer que o mar obedeça a nossas ordens. Não importa o quanto você planeje, a vida seguirá seu próprio ritmo. E está tudo bem. O problema não é que você não possa controlar tudo. O problema é insistir nisso,
mesmo sabendo que não é possível. Quando você tenta forçar o tempo, as respostas às pessoas, acaba gastando sua energia em coisas que não estão nas suas mãos. E isso dói. Não importa quantas vezes você repita uma conversa mentalmente, você não pode controlar o que o outro vai sentir. Não importa quanto se antecipe, você não pode evitar todos os fracassos possíveis. E quanto mais tenta, mais se frustra. A chave está em soltar, em permitir-se confiar no processo sem exigir certezas imediatas. Soltar não é desistir, é reconhecer que há partes da vida que não te cabem dominar, mas aceitar que há situações que só se alinham quando você para de interferir. O estoicismo ensina isso com clareza. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. E só quando você compreende essa distinção, é que começa a experimentar uma paz verdadeira. A serenidade nasce quando você para de tentar controlar o que nunca foi seu. E a ciência confia. Um estudo clássico mostrou que pessoas com um alto desejo de controle apresentavam maiores níveis de ansiedade, frustração e estresse crônico. Por quê? Porque o mundo não está aqui para se adaptar às nossas expectativas. E quanto mais você tenta moldar a realidade ao seu controle mental, mais se desgasta. Então o que fazer? Mude o foco. Em vez de tentar controlar o externo, controle a sua resposta. Domine a sua atitude. Refine suas decisões. Organize seus hábitos. Aí sim você tem poder. Você decide como reage. Você escolhe o que faz com aquilo que acontece. Esse é o controle real. E ele é mais do que suficiente. Pratique o ato de soltar todos os dias. Quando algo te inquietar, pergunte: isso depende de mim ou não? Se a resposta for não, respire e solte. Se depender, então haja com clareza. Mas pare de confundir responsabilidade com controle absoluto. São coisas muito diferentes. Soltar não é indiferença. É sabedoria emocional. É dizer a si mesmo: confio que o que está fora do meu controle seguirá seu curso. Enquanto isso, faço o melhor com o que está nas minhas mãos. Essa é a verdadeira paz, a que nasce quando você para de resistir ao fluxo da vida. E sim, no começo é difícil. Sua mente vai querer voltar à preocupação, à antecipação, ao controle. Mas a cada vez que você escolher confiar em vez de forçar, seu sistema nervoso relaxa, sua mente se acalma e sua energia se libera para criar, não para resistir. Com o tempo, você vai perceber que muitas das coisas que antes tentava controlar se resolvem sozinhas quando você dá espaço, que muitas pessoas que tentava mudar começam a mudar quando você para de pressionar, e que muitas situações que antes te consumiam perdem força quando você age sem apego ao resultado. A vida não precisa ser controlada, ela precisa ser vivida, com atenção, presença e confiança. Você não está aqui para resolver tudo, está aqui para aprender a adaptar-se, crescer. E esse crescimento real começa quando você entende que o controle excessivo não é segurança, é prisão. Hoje, solte um pouco, confie um pouco mais, viva com a certeza de que não precisa ter tudo resolvido para estar em paz. Basta ser consciente do que está ao seu alcance e agir a partir daí. O resto deixe. Número 13. Traçar metas claras acalma a mente e o coração. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer direção parece aceitável, até perceber que está andando em círculos. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas hoje. Vivem ocupadas, mas sem propósito. Fazem muito, mas não avançam. Sentem ansiedade, mas não entendem de onde vem. A resposta, na maioria das vezes, é simples: falta clareza. Ter objetivos claros não é um luxo, é uma necessidade emocional, psicológica e até espiritual. Uma meta bem definida
tem o poder de organizar sua mente. Quando você sabe o que quer, as decisões se tornam mais simples. Você começa a dizer sim com consciência e não com firmeza. Porque quem não sabe o que busca, aceita qualquer distração como se fosse oportunidade. E é nesse ponto que perde energia, foco e motivação. A clareza é a primeira forma de autocuidado que você deve cultivar. As pessoas mais serenas que você conhece não são aquelas que vivem uma vida perfeita, são aquelas que têm um norte, sabem o que estão construindo, onde querem chegar e, por isso, conseguem filtrar o barulho ao redor. Ter metas claras é como carregar uma bússola em meio ao caos. As tempestades continuam existindo, mas você não se perde nelas. Então, se hoje você sente confusão, cansaço ou ansiedade sem nome, talvez a resposta não seja fazer mais, mas sim parar e se perguntar: o que eu realmente quero agora? Essa pergunta tem o poder de reorganizar todo o seu sistema emocional. Quando você tem clareza, seu esforço ganha sentido. E quando há sentido, existe direção. O estoicismo reforça essa ideia com sabedoria. Sêneca dizia: se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento será favorável. Essa frase carrega uma verdade atemporal. Sem clareza você não pode viver com intenção. Sem propósito, não há direção. E onde não há direção, reina a ansiedade. Na prática, como aplicar isso? Comece pequeno. Escolha uma meta, apenas uma. Escreva com detalhes. Depois divida em passos menores, ações simples que você possa executar sem se sentir sobrecarregado. Grandes mudanças não nascem de grandes esforços esporádicos, mas da constância no cotidiano. Um pequeno passo por dia vale mais do que uma maratona sem direção. E sim, você vai sentir medo. Dúvidas vão surgir, mas não use isso como desculpa para paralisar. Use como sinal de que você está entrando em um território novo, e isso é bom. A clareza não elimina o medo, mas te dá coragem para continuar caminhando mesmo com ele ao seu lado. Quando você traça uma meta, sua vida muda. Você deixa de reagir ao mundo e começa a agir com intenção. Você para de correr atrás de tudo e começa a se concentrar no que realmente importa. A ansiedade dá lugar à ação consciente. O tempo parece render mais, a energia flui com mais propósito. Mas não basta traçar metas uma vez, é preciso revisá-las. Porque você muda, e seus objetivos também devem mudar com você. Pergunte-se periodicamente: essa meta ainda me representa? Ainda me inspira? E se a resposta for não, tenha coragem de ajustar o trajeto. Não é fraqueza mudar de rota, é sabedoria. Clareza não é ter todas as respostas, é ter direção suficiente para começar. Você não precisa enxergar o caminho inteiro, precisa enxergar o próximo passo. E às vezes, esse passo é tão simples quanto escrever o que você quer. Comprometer-se com uma pequena ação hoje, sair do piloto automático e assumir as rédeas da própria vida. Ansiedade não se cura com pressa, mas com direção. Confusão não se resolve com movimento aleatório, mas com pensamento intencional. Se você quer paz mental, comece com um objetivo claro. Se quer progresso real, foque. Se quer propósito, defina seu rumo. No final não é sobre fazer mais, é sobre fazer com intenção. Não é sobre ir longe, é sobre chegar onde você realmente quer estar. E para isso, nada é mais transformador do que saber, com honestidade, o que você está buscando. Hoje pare de improvisar sua vida. Pegue um papel, escreva essa meta, defina o que significa sucesso para você, não para os outros. Caminhe com direção, com propósito, porque quando você sabe para onde vai, até o silêncio tem sentido. Número 14. Transforme-se graças àquilo que um dia te derrubou. As humilhações não se esquecem facilmente. Elas se gravam na memória como cicatrizes emocionais,
que, embora invisíveis, moldam a maneira como você se relaciona, fala, age e principalmente como acredita em si mesmo. Mas o que muitos não entendem é que essas experiências não vieram para te afundar, vieram para te moldar. A chave está em como você as processa, se decide arrastá-las como peso ou transformá-las em força. Quando você olha para trás e se lembra daquele momento em que foi calado, ridicularizado, ignorado ou exposto, é natural que a dor reapareça. Mas hoje você não está mais naquele lugar. Hoje você é alguém que pode olhar para essa memória de outro ponto de vista. Não com vergonha, mas com determinação. Não para reviver a ferida, mas para aprender com ela. Porque toda humilhação carrega uma lição. E se você não a encontra, está condenado a repeti-la. O primeiro passo é parar de fugir dessas lembranças. Evitá-las não as apaga, só as fortalece no silêncio da sua mente. O que você precisa fazer é encará-las. Escreva. Detalhe o que aconteceu, como reagiu, o que sentiu. Seja brutalmente honesto consigo mesmo, não para justificar quem te feriu, mas para entender como aquilo te afetou e por quê. Essa clareza liberta mais do que você imagina. Depois faça a pergunta que transforma. Havia algo que eu poderia ter feito de forma diferente, não para se culpar, mas para assumir responsabilidade sobre o único território que realmente controla a sua resposta. Talvez você tenha se calado quando precisava se posicionar. Talvez tenha falado sem preparo. Talvez tenha aceitado o desprezo porque sua autoestima ainda estava em construção. É difícil aceitar isso, mas é aí que está o ouro. O que você não assume, não transforma. E o que você não transforma, te controla. Agora projete o futuro. Se uma situação semelhante acontecer hoje, como você reagiria? O que faria se alguém tentasse te diminuir? É aqui que começa a sua preparação emocional, mental e até física. Não é sobre ser agressivo, é sobre ser claro, firme, consciente do seu valor. Você pode ensaiar essas respostas, fortalecer sua postura, trabalhar sua presença. Isso também é evolução. O estoicismo nos ensina que você não controla o que os outros fazem, mas sempre pode controlar como responde. Epicteto dizia: ninguém pode te ferir sem o teu consentimento, e por mais duro que isso soe, carrega uma verdade imensa. O verdadeiro poder está dentro de você, não nas mãos de quem tenta te ofender. A humilhação não define quem você é. Ela apenas revela as áreas que você ainda precisa fortalecer. E quanto mais consciente estiver disso, mais dono da sua história você se torna. Pare de se envergonhar pelo que viveu. Use isso como combustível para se tornar mais forte, mais sábio, mais preparado. Essa é a diferença entre quem fica preso ao passado e quem o transforma em potência. Também é essencial que você se cure emocionalmente. O aprendizado não é apenas racional. Existem feridas que precisam de compaixão, cuidado e tempo. Fale consigo com respeito. Não se insulte por não ter reagido da melhor forma. Parabenize-se por estar aqui, trabalhando em você, escolhendo crescer. Essa atitude compassiva é o solo fértil de uma nova autoconfiança. E lembre-se, todos, absolutamente todos, já passaram por momentos de humilhação. A diferença está em quem usa isso como desculpa e quem transforma isso em degrau para a grandeza. Você escolhe de que lado quer estar. Não fuja mais daquele episódio incômodo. Hoje, encare-o, compreenda-o, perdoe-se e levante-se, não para se vingar, mas para se superar. Porque a verdadeira vitória não é que o outro te peça desculpas. É você não precisar mais disso para seguir. E quando você chega nesse ponto, quando transforma cada dor em matéria-prima para sua construção interior, ninguém poderá roubar a sua dignidade, porque ela não dependerá mais do que você viveu, mas daquilo que decidiu fazer com o que viveu. Número 15. Os desejos e anseios não garantem paz nem felicidade duradoura.
Aquilo que você deseja, se nasce da carência, jamais preencherá seu interior. Você pode conquistar o emprego dos sonhos, o carro ideal, o relacionamento perfeito, as viagens planejadas, o dinheiro que antes parecia impossível. E, ainda assim, sentir um vazio. Porque os desejos, por mais empolgantes que sejam no início, não oferecem paz duradoura. Eles alimentam brevemente o ego, mas não acalmam a alma. O que acalma é a serenidade interior, a gratidão e a aceitação consciente do momento presente. É muito fácil cair na armadilha de pensar: quando eu conseguir aquilo, serei feliz. Mas esse aquilo está sempre mudando. Hoje é uma meta, amanhã outra, e quando você alcança, já está perseguindo o próximo objetivo. É uma corrida sem linha de chegada. O perigoso é que essa busca constante, longe de te aproximar de si mesmo, te afasta, te prende na ilusão de que algo externo vai resolver um conflito que é interno. A verdadeira liberdade começa quando você para de vincular seu estado emocional ao que ainda não tem. Porque enquanto você acreditar que precisa de mais para estar em paz, continuará sofrendo. Existem pessoas com muito pouco que vivem com uma alegria genuína. E outras que têm tudo e não conseguem dormir por ansiedade ou medo de perder. Isso não é acaso. É reflexo de onde colocaram o centro da própria paz. A jornada começa com uma pergunta sincera: estou buscando a partir do vazio ou agradecendo a partir da plenitude? A mente insatisfeita sempre quer mais, sempre compara, sempre acha que falta algo. Por isso, é fundamental treinar-se para observar esses impulsos, não para reprimi-los, mas para compreendê-los. Não se trata de abandonar suas metas, mas de parar de depender emocionalmente delas para se sentir bem. Uma mente que busca tudo fora se torna escrava do resultado. Uma mente que cultiva a paz interior pode encontrar beleza até no processo, no silêncio, na espera. E como se conquista isso? Aprendendo a observar seus desejos, sem se deixar dominar por eles. Praticando o desapego, que não é renúncia, é liberdade emocional. É saber usufruir sem se prender. A gratidão é sua maior aliada nesse processo. Porque quando você começa a valorizar o que já tem, sua atenção muda do falta para o existe. E nesse ajuste, nasce a calma. Você percebe que não precisa de tanto para se sentir, que o que faltava não era algo externo. Era um olhar mais presente e consciente. O estoicismo nos ensina que a tranquilidade não está em satisfazer desejos, mas em viver em harmonia com a natureza da vida. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. E se você reage com desespero diante do desejo, vai sofrer. Mas se responde com serenidade, reconhecendo que nada lhe falta, você viverá em plenitude. Tente este exercício simples, mas revelador. Pense em algo que você queria muito há 6 meses. Você conseguiu, e como se sente hoje com relação a isso? Talvez nem se lembre. Talvez já não importe tanto. Isso mostra que aquilo que hoje parece urgente, amanhã pode ser irrelevante. Por isso, foque mais na sua paz do que na sua pressa. Mais no seu bem-estar do que nos seus desejos. Não se trata de não querer nada. Trata-se de não condicionar sua paz ao que ainda não tem. O desapego não é frieza, é inteligência emocional. É poder dizer: eu adoraria que isso acontecesse, mas não vou perder minha paz se não acontecer. E quando você se posiciona assim, tudo flui com mais leveza. Até suas metas se tornam mais alcançáveis, porque já não são perseguidas com ansiedade, mas com clareza. Então, da próxima vez que sentir que precisa de algo para ser feliz, pare, respire, pergunte a si mesmo se isso é realmente necessário, ou se está tentando preencher um vazio com algo que nunca teve o poder de completá-lo. Lembre-se,
Aquilo que você busca já vive dentro de você. Só precisa de silêncio, gratidão e presença para enxergar. Se você chegou até o final deste vídeo, pare por um momento e se parabenize. Nem todos têm a coragem de ficar até o fim, refletir e se comprometer com a própria transformação. Mas você ficou. E isso diz muito. Isso mostra que você está pronto para mudar, para crescer, para se tornar sua maior prioridade. Agora, para selar esse compromisso consigo mesmo, vá até os comentários e escreva com intenção: hoje sou minha prioridade total. Sou estoico. Não é por hábito, é por transformação. Porque quanto mais você escreve, mais acredita. E quanto mais acredita, mais vive essa verdade. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos de qualidade que te acompanhem nesse caminho de desenvolvimento pessoal. Lembre-se sempre, você é seu maior investimento. E o que você faz hoje define tudo o que vem a